Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, boa noite para Carol, para os ouvintes e para quem nos assiste nesse dia histórico de notícia e de grandes acontecimentos. Oi, Vera, boa noite. Ainda ontem falávamos que essa decretação do trânsito em julgado poderia acontecer nos próximos dias. Hoje, portanto, aconteceu. Isa Staciarina em Brasília tem mais informações ao vivo. Oi, Isa. Oi, Débora. Pois é, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, declarou o fim do processo de todos os réus desse núcleo crucial da trama golpista e expediu, portanto, a prisão definitiva de todos eles, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai cumprir a pena maior, de 27 anos de prisão, onde ele já está na Superintendência da Polícia Federal, aqui no setor policial sul em Brasília. Ao decretar a prisão de Bolsonaro, Moraes citou um trecho de uma decisão do ministro Edson Fachin, no caso da prisão do hoje presidente Lula em 2018, que o mandou para a sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Na decisão, Moraes mantém atendimento médico integral a Bolsonaro em regime de plantão, inclusive, e libera acesso médico sem a necessidade de autorização judicial. A sala do Estado-Maior, onde o ex-presidente está, tem 12 metros quadrados e conta com ar-condicionado, cama, frigobar, televisão e uma pequena mesa ali, como se fosse um escritório, um local de trabalho. Além de Bolsonaro, pela primeira vez na história do país, militares foram presos em unidades das Forças Armadas por tentativa de golpe. Os generais 4 estrelas, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, além do almirante da Marinha, Almir Garnier, foram hoje para essas unidades tanto do Exército quanto da Marinha. Heleno e Paulo Sérgio foram levados para uma sala do Comando Militar do Planalto e Braga Neto vai continuar preso na 1ª Divisão do Exército no Rio de Janeiro. Já o almirante Almir Garnier vai ficar preso em uma unidade da Marinha aqui em Brasília. O ex-ministro Anderson Torres é o único que foi levado para o complexo penitenciário da Papuda. Ele vai cumprir a pena de 24 anos de prisão na chamada Papudinha, que fica ali no 19º Batalhão da PM, dentro do sistema prisional do Distrito Federal. E no caso do deputado Alexandre Ramagem, Moraes determinou a inclusão do nome dele no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, porque ele é considerado foragido por ter viajado para os Estados Unidos. Todos eles que estão presos vão passar por audiência de custódia amanhã, a partir do início da tarde. Débora. Obrigada pelas informações. Isa Staciarina em Brasília. Vera, normalmente a impunidade, que é um dos fatores que leva à reincidência. Quando a gente tem um dia histórico como hoje, isso faz com que quem daqui para frente vier a pensar em dar um golpe, vai pensar 2, 3, 4 vezes? Eu acho que antes disso a gente ainda vai viver ali as dores da tentativa de fazer letra morta da decisão judicial, Débora. Então, toda aquela movimentação no Congresso, mas eu acho que para o que se esperava, comoção popular e também a disposição do Congresso de lidar com isso, de, portanto, tentar modificar de alguma maneira a decisão judicial, ficaram muito aquém do esperado pelo QG bolsonarista. Então, o apelo por uma virada de mesa via Congresso, eu acho que já foi maior, foi arrefecendo ao longo dos meses e atingiu o menor grau depois que ficou evidente que o Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica, o que levou à sua prisão preventiva no fim de semana. Então, é como se o último ato do Bolsonaro, esse ato translocado de tentar romper a tornozeleira, tivesse precipitado as coisas
e também feito com que a decretação da sua prisão em caráter definitivo tivesse até um aspecto meio anticlimático para os bolsonaristas. Então, aquela comoção que se esperava provocar, ela não aconteceu, graças única e exclusivamente pela ação do ex-presidente. Então, o que esse dia tem ali de componente histórico, quando a gente fala histórico, né, não vai aqui nenhum juízo de valor para o bem ou para o mal, é realmente pelo ineditismo em relação à história do Brasil, é pelo fato de generais e um almirante estarem indo para a prisão, cumprir pena por cometimento de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, isso é inédito na história brasileira, uma história que tem, sim, vários golpes registrados ao longo dos séculos, desde o Império, passando pela nossa atual fase da República, e ainda assim um histórico baixíssimo de responsabilização dos que fizeram isso, que tramaram esses golpes. Então, agora é diferente, e até esse caráter inédito e histórico deve desencorajar tentativas de virada de mesa. Eu acho que a gente vai ver alguma gritaria, vai ver algum calor, mas no frigir dos ovos vai prevalecer a decisão da justiça.